Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 1º de julho de 2017, um sábado, e aí já estamos começando um novo mês e vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, sábado é dia de falar sobre economia e hoje a gente vai falar sobre a balança comercial brasileira, a importância que isso tem, sempre tentando trazer um ou outro viés para a bolsa aí em relação aos produtos exportados e importados. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês entrarem lá no site www.dicadehoje7.com. Eu, na quinta-feira, escrevi um artigo muito interessante aí que compara investimentos em ações com futebol, e eu acho que ficou bem fácil das pessoas entenderem agora, de uma vez por todas, o que cada ação representa, qual é a função de cada uma delas. Tem aquela ação que é mais defensiva, aquela ação que você tem chance de ganhar mais. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Então vale a pena entrar lá, dicadehoje7.com. Mas então vamos começar o vídeo de hoje, balança comercial. Primeiro vamos falar o que é a balança comercial. A balança comercial é um termo econômico que mede as exportações e importações de bens, normalmente entre dois países. Depois soma-se tudo e aí você tem o total da balança comercial. A única coisa aqui que eu ressalto é que é apenas de bens, né, produtos. Não está incluído aí serviços, balança de viagens, remessas de lucros, despesas com juros, nada disso está incluído. Tá? É apenas bens e produtos. É também uma das partes do PIB quando ele é analisado pela ótica da demanda, e a gente já viu alguns vídeos aí de PIB e a gente já sabe que é gastos do governo, gastos, formação bruta de capital fixo e os gastos da família são os outros itens do PIB pela ótica da demanda. Agora então vamos começar a falar sobre a balança comercial brasileira. Isso aqui é importação em verde versus exportação em vermelho. O ideal é que o país tenha mais exportação do que importação, porque aí você tem mais entrada de dinheiro no país do que saída de dinheiro. Tá? A gente tem aqui que o Brasil tinha mais importação do que exportação em 97, 98. Em 99 isso já se reduziu bem, a gente vê que as exportações começaram a crescer lá atrás em 99, até que em 2001 começou a dar o primeiro saldo positivo da balança comercial, depois isso foi aumentando até chegar no máximo dele lá em 2007. E não por acaso esse período aqui de 2003 a 2007 foi o melhor período da Bolsa. Tá? O Brasil cresceu muito também nesse período, a economia, e a gente vê que a gente foi perdendo isso que a gente tinha aqui, e de 2014 para cá veio recuperando, só que recuperando de uma forma ruim. Por quê? Porque não está aumentando as exportações e as importações. Quer dizer, o comércio exterior do Brasil está ficando menor do que ele era. Tá? Isso é um problema, né? Quer dizer que a economia com os outros países está diminuindo. Tá? E aí a gente teve uma recessão da economia também nesse período. Quer dizer, um dos fatores foi isso. Se o Brasil tivesse exportando essa mesma quantidade de 2011, 12 e 13, mesmo que tivesse que importar mais, o Brasil teria um crescimento do PIB maior ou uma recessão menor, né? Um decréscimo do PIB talvez menor. Então vamos ver aqui é o saldo comercial, é a diferença daquelas duas curvas anteriores, tá? A gente mostra aqui como teve uma queda e a gente vê como tem um crescimento expressivo agora. Esse crescimento expressivo ele é interessante porque o dólar, ele em 2015 ele subiu muito e por isso que a gente reverteu isso, mas em 2016 o dólar voltou a cair e mesmo assim não voltou a cair. Isso é um número importante, isso é um número interessante e é bom para a economia.
Então agora a gente vai falar sobre exportações, para a gente entender quais são as exportações do Brasil, para quais países, quais os principais produtos, etc. Primeiro a gente vai ver mês a mês aqui. A gente vai ver em 2015 e 2016. A gente vê que as exportações elas são um pouco menores aqui em janeiro e fevereiro. Quer dizer, tem um mercado um pouco menor, tá? E aí depois ele sobe, tá? Ele cresce bastante. Eu acho que o principal aqui é mostrar essa questão aqui. E agora vamos ver exportação por fator agregado. Qual é a questão? Tá? As exportações elas são divididas em 4 tipos de produtos. Existem aqueles produtos básicos, tá? Só para dar alguns exemplos, minério de ferro, soja, só para dar esses exemplos, tá? Mas qualquer commodity aí, algodão, milho, trigo, enfim. Tem os semi-manufaturados, que são aqueles que você pega aquele produto básico e transforma um pouquinho, mas ainda não é um produto final. Por exemplo, a celulose, tem uma espécie de açúcar também, que a gente vai dar uma olhada agora. Enfim, esses são os semi-manufaturados, aqueles que você já faz uma mudança, mas ele ainda não é o produto usado para o consumo final. E depois tem os manufaturados. Tá? E tem as operações especiais também, que são bem pequenininhas ali embaixo, que eu nem vou comentar. O que acontece? A gente exportava mais produtos manufaturados lá atrás, em 97, 98, até que 2006, 2007. Lá no passado, tá? Por exemplo, se a gente pegar na década de 10, de 1910, 1909, 72% das exportações do Brasil eram café, por exemplo. Tá? Então a gente exportava somente produtos básicos. E aí o país trabalhou e conseguiu inverter isso. Ele exportava mais produtos manufaturados do que básicos. E aí a partir de 2010, a gente voltou a ser um exportador de produtos básicos, chegando a quase 50% aqui em 2014. A boa notícia é que a partir de 2014, aqui em 15 e 16, já começa a diminuir a exportação de produtos básicos e aumenta a exportação de produtos manufaturados. Tá? Rapidinho, é importante exportar produtos manufaturados porque normalmente eles têm um valor agregado maior, então eles são valores maiores e também porque normalmente gera mais emprego, tá? Porque depende aqui de uma indústria para modificar esse produto. Então você gera emprego, você gira mais a economia. Quais são os principais produtos exportados pelo Brasil? Tá? 51% são os outros, mas os 10 principais aqui, a gente diz aqui, ó, soja, produto básico, minérios de ferro, produto básico, óleos brutos de petróleo, produto básico. Aí açúcar de cana em bruto já é semi-manufaturado, porque o básico é a cana. Carne de frango, básico. Celulose, semi-manufaturado. Aí aqui tem o farelo e resíduos da extração de óleo de soja. Café cru em grão. Automóveis de passageiros é o primeiro produto que é realmente manufaturado. É o 9º lugar da lista. Para vocês terem uma ideia, como o Brasil é atrasado em relação a manufaturados e como a indústria do Brasil se perdeu muito aí nos últimos anos. Tá? Esse 11 aqui também é manufaturado, que são aviões, tá? Principalmente Embraer aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, soja. A gente pode fazer destaque aqui, inclusive, para as ações de empresas que transportam a soja. Tá? Então, sei lá, pode imaginar Rail 3, por exemplo, Log-N 3. Tá? Em termos de produção, a gente pode falar da SLC Agrícola. Minérios de ferro, a gente pode falar de Vale do Rio Doce, por exemplo, etc. Tá? Para vocês terem uma noção da importância de cada uma delas. E aqui vocês veem que tem carne de frango e carne de bovino, para vocês verem a importância aí, por exemplo, da JBS.
Tá? Açúcar de cana a gente pode falar em Cosan, por exemplo. Tá? E para quais países o Brasil exporta esses produtos? Principalmente para a China, em primeiro lugar, e Estados Unidos. Só esses dois já pegam mais de 30%. Eles pegam quase um terço. Tá? Se a gente pegar e incluir aqui mais a Argentina, Holanda, que por incrível que pareça aparece aqui em quarto. Eu nunca imaginei que a Holanda estaria em quarto. Mas é exatamente como está lá no site. Eu vou colocar nos comentários lá embaixo de onde eu tirei as informações. Tá? Aí tem Alemanha, Japão, e até aqui a gente já tem a metade. Esses 6 países representam a metade do nosso comércio exterior. Tá? E depois ainda tem alguns outros aqui. A lista lá que tem no site tem todos, até o 260 e pouco. Nem eu sabia que tinha tanto país no mundo. E com qual finalidade? Qual é a questão aqui? Os bens que são exportados, eles podem ser utilizados para um consumo final, que são os bens de consumo, consumo das famílias. Eles podem ser utilizados para indústria fabricar alguma coisa, quer dizer, como insumo da indústria, basicamente, ou como bens de capital, que seriam aqueles máquinas e equipamentos, por exemplo, que seria usado para os bens intermediários poderem gerar esses bens de consumo. E além disso, a gente tem aqui em separado combustíveis e lubrificantes. Então a gente vê que a maioria dos produtos que o Brasil exporta são para a indústria modificar, né? A indústria no exterior modificar, e muitos deles vão voltar para o Brasil depois. Então, conclusão, o Brasil exporta produtos básicos, que a gente já viu, em sua maioria para a indústria de outros países transformar em produtos acabados. Isso é bem triste, né? Porque eu lembro de ter estudado isso na escola e eu realmente achava que tinha mudado isso, mas fatalmente não mudou e a gente percebe isso com números. Quer dizer, lembrei da professorinha lá de geografia da escola falando isso e essa questão permanece. Importações agora, vamos falar de importações. A gente vê aqui que as importações diminuíram muito de 2015 para 2016, principalmente aqui depois do primeiro semestre de 2015. E por que isso aconteceu? Porque o dólar aqui, tá? E aqui tá um mês atrasado, tá? O dezembro é esse, o novembro é esse, ó, que eu acabei de ver aqui que tá errado, ó. Janeiro é esse aqui. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E até julho aqui, tá? Era quando o dólar ainda estava alto, ele estava lá, R$ 4, 3,80, até o 3,60 aqui. Então, não, minto, é o contrário, isso aqui é de 2015. 2015 é quando estava subindo isso aqui. Aí aqui diminuiu porque ele chegou aqui no final em R$ 4 em dezembro. Aí continuou baixo aqui, tá? E em 2015 teve uma apreciação do real. E aí aqui em 2016 aconteceu o caminho inverso. O dólar começou a diminuir, o real começou a apreciar e aí a importação continuou baixa. Isso aqui foi interessante. Ela ter continuado aqui baixa, mas mesmo assim você vê que ela já está começando a subir um pouco. O que não é nenhum problema, tá? Só é problema se ela subir mais do que a exportação. Importação por fator agregado, que é aquela mesma tabela que a gente mostrou lá, que o Brasil tinha mais básicos do que manufaturados. Você vê que o Brasil importa mais de 80% dos produtos já manufaturados. Somente aqui em torno de 10% de produtos básicos e um pouquinho de produto semi-manufaturado, para as indústrias daqui fazerem a conversão para produtos manufaturados. Então, quer dizer, você vê que o Brasil importa só produto acabado. Mais de 80% desses produtos são manufaturados. No período entre 2003 e 2008, que a bolsa subiu, o Brasil cresceu e etc., é esse período daqui, ó, que a gente vê que esse produto manufaturado caiu de 80%.
tá? Então, quer dizer, quando o Brasil começou a importar mais produto básico e menos manufaturado, a indústria brasileira cresceu, porque aí o Brasil começou a consumir produtos de dentro do Brasil. E por que que o Brasil, né, as indústrias, as empresas e a população não continuam consumindo produtos da indústria brasileira? Porque ela perdeu competitividade nesse período. Então, o Brasil precisa importar produtos manufaturados de outros países. Quais são os principais produtos importados? Tá? O número um são os demais produtos manufaturados. São todos os outros somados, além dos que aparecem lá na tabela do IBGE, eu acho. Aí a gente pega aqui o primeiro. Medicamentos para medicina humana e veterinária. Então, quer dizer, o produto mais importado de todos são medicamentos, o que me chamou a atenção. Depois, partes e peças para veículos, automóveis e tratores. 4. Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas. Aí depois vem óleos combustíveis, óleos brutos, automóveis de passageiros, 7. Circuitos integrados eletrônicos, nafta, inseticidas aí para a indústria agrícola, né, para agricultura, circuitos impressos e outras partes de telefonia, partes de motores e aqui de mais produtos. A gente vê que os produtos importados, eles são mais diversos aqui, né? Você vê que só conseguiu pegar aqui em torno de 1/3 da pizza toda, tá? E qual é a origem desses produtos? A gente viu que a origem, quer dizer, a gente viu que o destino dos produtos que são exportados eram a China, mas a origem dos produtos importados é maior ainda nos Estados Unidos. Em 2015 a maior era a China, agora em 2016 passou a ser os Estados Unidos, de novo, de volta. Então é Estados Unidos, depois China, quase empatados os dois, 1/3 vem de um dos dois países. Depois vem a Alemanha. Você vê que a Holanda aqui já não aparece, os Países Baixos, que a gente exporta muito. Aí depois vem a Alemanha. A Argentina, que era terceiro nos exportados, já fica em quarto nos importados. Aí depois tem a Coreia do Sul, Itália, França, Japão. Vocês vejam que a maioria aqui são países já mais desenvolvidos, tá? São países que têm uma indústria mais forte. Tá? A gente pode incluir aí México, Chile, Espanha, tá? Ó, você vê, ó, Índia, Reino Unido, Rússia e Suíça. E aí depois tem os outros aqui, ó. Só 27% dos outros. Esses 15 países aqui, eles já englobam 72% dos produtos importados nossos. Como eu já falei antes. E com qual finalidade? Bom, a importação brasileira, ela é igual à exportação. Ela, a maior parte vai para bens intermediários. Vai para a indústria poder fabricar, tá? Ou insumos para produção. 15,79% é bens de consumo, 13,34% bens de capital e 9% combustíveis e lubrificantes. Aqui fica bem parecido com a exportação também. Tá? Bom, enfim, a gente chegou ao final aí de mais um vídeo e a conclusão que eu cheguei aqui é que realmente me deixou triste. A gente vê que o caminho todo que o Brasil estava fazendo lá desde 99 até 2010, ele acabou sendo perdido nessa década. O Brasil voltou a depender muito dos produtos básicos, principalmente soja e minério, e parou. Né, a indústria perdeu muita competitividade, o Brasil voltou a ser um país caro, que ele estava deixando de ser para produzir. E o Brasil vai precisar avançar nessas questões aí também, se ele quiser voltar a crescer bem a economia e gerar lá aqueles superávites primários para que a dívida não corroa todo o imposto das pessoas e esse imposto possa se reverter finalmente
em serviços bons para a população, né? Queria agradecer aí a todos, não se esqueçam de entrar lá no canal, se inscrevam no canal para vocês poderem acompanhar todos os vídeos, apertem o sininho para receberem lá no e-mail dizendo quando aparecer o vídeo novo e curtam, compartilhem, avisem os amigos, tá? Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana e bons negócios na segunda. Abraços, tchau, tchau.